Foi. Vou até gravar aqui. Tá, ótimo. Bom, boa noite a todos que estão aqui conosco, presentes, que aceitaram o nosso convite. Nós queremos ajudar os GAs a ajudarem os presidentes, ensinarem os presidentes como conseguir empresas cidadãs, como abordarem, como fazer. Então, o Júlio está coordenador do nosso distrito desde esse ano, vai continuar por uns 3 anos, coordenador do Adriano Valente, que solicitou um coordenador junto ao distrito, então o Júlio foi escolhido, que ele tem muita experiência no clube dele, então a gente agora vai ouvi-lo. Obrigado por estarem presentes conosco. Obrigado, Doris, companheiros. Bem, como a Doris comentou, esse ano, com a entrada do governador Adriano Valente na presidência da BTRF, eles criaram uns procedimentos lá para auxiliar, para melhorar para os clubes a busca, né, de empresas cidadãs. Algum tempo atrás, eu fiz um comparativo. Alguns, de repente, vocês já viram num treinamento que a gente já passou há pouco tempo, o ano passado, acho que foi. Vou só ver se eu consigo compartilhar aqui sobre esse assunto da empresa cidadã. Eu fiz esse comparativo, foi em março de 2021. Eu não consegui... Tá a tela inteira do PowerPoint, não está a apresentação, mas eu acho que está dando para ver, né? Tá inteiro. Tá. Eu fiz um comparativo entre o nosso distrito 4780 e o 4630. Só começar com isso aqui para dar uma ilustrada no início. O 4630 é o distrito do oeste do Paraná. Eles estão há bastante tempo já focados nesse assunto da empresa cidadã, né? O governador, na época, que começou a levar esse foco foi o Mauro, que foi presidente da BTRF. Então, em março de 2021, isso hoje em dia já não mudou muito também, né? O distrito tem 2 colunas, o nosso distrito, 4780, e o 4630. Em número de clubes, eles têm quase o dobro de nós, né? Nós temos 49 clubes, eles têm 94. Nós temos 1.200 rotarianos, eles têm 2.100. Na época, em março de 2021, que foi o trabalho no ano do governador Moacir, né, nós chegamos nessa época, estávamos com 50 empresas cidadãs. E eles, naquela época, eles tinham 250. Hoje, eles têm em torno de 200, 210. Isso varia, né? Que às vezes uma está vencendo, a outra está entrando, mas eles têm essa média de 200 empresas cidadãs há vários anos. Em projetos globais, nosso distrito recebeu 62 mil. E eles também, né? Eu arredondei um pouquinho, mas também 62 mil dólares. Nós realizamos projetos distritais 44, eles 67. Num total dos nossos projetos distritais foi 58 mil dólares, o total dos 67 deles foi 39. Eles colocam valores menores para projetos distritais e tem uma outra mecânica de fazer as parcerias. Pode ver que a média dos nossos projetos distritais é em torno de 1.200 dólares e a média dos projetos distritais deles é 580. Eles têm uma outra sistemática. Nós temos 25 dos nossos 49 clubes, 25 em média já fizeram, estão apresentando projetos para projetos distritais, e dos 94 deles, 59. A grande diferença está no seguinte: esses números do nosso e do deles, esses números, nós tivemos esses números todos, esses totais aqui em 6 anos. E eles têm esses números só naquele ano, só no ano de 2020 e 2021. Eles conseguiram esse número de empresas cidadãs, eles conseguiram esses projetos distritais, projetos globais. Então, o que eles fizeram em um ano, né, a gente precisou de 6 anos para mais ou menos equiparar. E uma análise básica que a gente pode fazer, apesar de eles terem mais companheiros, mais clubes,
A grande diferença que a gente nota, né, é na quantidade de empresas cidadãs, que isso dá um aporte com mais facilidade para o distrito, para os clubes, né, de não dependerem de fazerem eventos, venderem rifa, tudo mais, vender pastel, né, fazer qualquer ação, ou tirar dinheiro do bolso do próprio rotariano, né, para conseguir atingir as metas e fazer as contribuições e ter isso depois de retorno nos projetos, certo? E nesse sentido que o nosso distrito vai começar a tratar isso com mais seriedade, digamos assim, né? Procurar passar o máximo de informações para todos os clubes e a primeira ação é com os GAs, né? Nós queremos a partir de agora fazer reuniões, no mínimo umas 2 reuniões por mês, vamos marcar com vocês, especificamente com os GAs, para passar o máximo de informação possível, certo? Tanto de treinamento, passar a experiência que a gente já teve, a experiência de outros distritos que a gente escuta nos grupos e outras reuniões, né? Sugestões de empresas, e tentar ajudar vocês a como chegar em alguma empresa, tentar identificar as empresas na cidade. Nós temos hoje, dos 48 clubes, nós temos apenas 13 clubes que têm, no mínimo, uma empresa cidadã, né, dos 48. E daqueles 50 empresas ou clubes cidadãos que a gente tinha naquela época, daquele comparativo, né, hoje nós estamos com, deixa eu ver aqui, nós estamos com 20 só, entre clube e empresa cidadã, né? Naquele ano do governador Moacir, aquela quantidade de empresas cidadãs é que, apesar da pandemia, que estava bem dentro da pandemia, né, foi o que ajudou os clubes e o que ajudou o distrito a ter recursos que para depois poder fazer os projetos, seja distritais ou ter o fundo ali para pretender ali adiante fazer um projeto global, né? Os clubes possam fazer. Então, o objetivo principal nesse momento dessa reunião é a gente montar, passar para vocês essa expectativa que a gente tem agora, e isso já com o governador Nelson, o governador Salcedo e depois com a Patrícia também, de tentar alavancar ao máximo as ações através de empresas cidadãs, na busca de empresas cidadãs. Isso vai facilitar para os clubes, né? Os clubes vão ter aquele recurso vindo das empresas, vão poder focar mais suas ações, seu tempo, né, em montar projetos, identificar projetos, melhorar os projetos que já fazem, né? E não se ter que se preocupar tanto em fazer eventos para fazer arrecadação, para conseguir cumprir as metas, né? Então, esse é o primeiro objetivo dessa reunião, é a gente passar esse desejo que o distrito está tendo de focar nesse assunto para a gente ver se conseguimos alavancar, né? Subir esse valor de nossos investimentos na Fundação Rotária. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que todos vocês vocês têm dúvidas, embora não seja o momento de a gente tirar muitas dúvidas, mas vamos ouvir um pouco vocês também, não é? De como é que vocês sentem na cidade de vocês, a receptividade, ou se já tentaram empresas, não conseguiram, já tiveram, não conseguiram renovar. Se a gente puder começar a escutar um pouco das experiências de vocês para a gente poder formatar melhor a nossa forma de ação daqui para frente, né? Então, quem quiser falar um pouco, Seleni ali, tá louca para falar, tá no comecinho da minha tela aqui. Conseguiram, faz pouco tempo, né, Seleni, conseguiram a empresa, né? O microfone está fechado, Seleni. Está fechado. Nós conseguimos, no ano que o Moacir era governador, o Clube Cidadão. E agora, o ano passado, que eu era presidente do clube, nós conseguimos uma empresa. Realmente, aqui em São José é um pouco difícil. As pessoas, eu acho, ainda não se deram conta. O ano passado foi bem fácil, e até eu que sugeri de procurar esse rapaz que tem uma Plugnet, a parte da internet,
E ele aceitou e está pagando ainda, eu acho, não sei, nós não temos falado com ele. E agora, este ano, a gente tem uma prometida, mas eu não falei com o presidente ainda. Eu não sei se já está certo ou não vamos conseguir esse ano. Mas vamos lutar, vamos tentar. É bem difícil, né? Aqui em São Cepé é uma cidade a renda é muito baixa, né? Então, mas às vezes não é por isso. Tem umas firmas aí que, a gente tem firma em tudo que é cidade, depois todo mundo vai pedir, aí todo mundo, e daí não sei, mas vamos indo, vamos tentando. Isso. E o importante que eu queria falar é que aquele ano tivemos muitas empresas que depois não terminaram o seu pagamento, então seria importante voltar nessas empresas, os clubes que fizeram o contato, voltarem para tentar, porque tem gente que falta um saldo, não é tão grande, e o principal é fidelizar, né, Júlio? Fidelizar Pois é. as empresas. Bom, pessoal, boa noite. Desculpe eu entrar atrasada, não vou poder aparecer, que eu estou na estrada, mas estou ouvindo tudo. Sou a GA da área 7. Da mesma forma que a Dora está falando, que aqui faltam algumas que faltam pouco para a gente visitar e completar. E tentar a fidelização mesmo, porque, como a Celine falou, é difícil, são tempos difíceis mesmo, né? E não sei se cidade do interior é pior, aqui para o lado da campanha, não sei. Mas nós estamos batalhando e nós vamos fazer visita e vamos tentar levantar isso aí, tá, pessoal? Obrigado, Lu. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nós aqui em Rosário também. Agora parece que o Rotary, o centro, conseguiu mais uma empresa cidadã e o clube dele cidadão. Mas nós estamos com bastante dificuldade. O pessoal aqui, a gente conversa e insiste, mas eles são bem arredios. Mas a gente vai continuar tentando, né? Vamos ver, de repente a gente consegue mais alguma coisa. Mas não está sendo muito fácil, não. Até uma época conseguiram uma e aconteceu o que a Doris acabou de falar. Faltava pouquinho para terminar o pagamento e eles não completaram, não fizeram mais. Mas é isso aí, né? A persistir sempre, né? Vamos em frente. Isso. Aqui em Caçapava, nós até a gente vê assim, ó, que não é tão difícil, né? Porque o Sentinela mesmo conseguiu muitos na época que o Tatal ocupava, acho que estava no teu lugar, né, Doris? Mas eu andei até olhando, desses aí, vários não terminaram de pagar. Né? Então, eu acho que até vou dar uma conversadinha com a Nelly para ver se não tem condições de ir atrás desses, né? Porque eu me lembro, assim, que foi uma coisa enorme a quantidade de empresas cidadãs que eles conseguiram na época, acho que foi 13 ou 15, uma coisa assim, mas tem umas quantas que pagaram 2, 3 parcelas e nunca mais. Né? O Caçapava, ele tem fidelidade, ele tem uma empresa cidadã, mas todos os anos ela renova, essa aí é sempre. E nós, do Maria Augusta, nós tivemos 2 empresas cidadãs que eu acho que está faltando realmente só entrar em contato com eles, porque é o neto da Dona Maria Augusta. Então, ele mesmo que se prontificou para isso. Eu vou dar uma conversadinha com a nossa presidente para tentar recuperar essas 2 que já terminou, já encerrou o prazo deles. Ótimo. E o importante também é vocês sugerirem aos presidentes que os clubes se tornem cidadãos. Porque se ele vai fazer uma doação de $1.000 para a fundação, para o título, ou réis, eles podem fazer através do Clube Cidadão. Né? Seria uma maneira de ajudar. Se todos os clubes fossem, vocês ganharam 51 mil.
dólares. E nós temos poucos clubes. A parte dos clubes ainda, até às vezes, a gente entende que você tem alguma dificuldade, alguns clubes têm alguma dificuldade, né? Como, às vezes, a contribuição é feita com resultado de eventos, então ela a gente não consegue aquela periodicidade, né, de pagar os 450 por mês e tal, né? Mas a gente tem visto, assim, a gente está no grupo da BTRF nacional, então outros distritos, outros clubes compartilham suas empresas, e há poucos dias eu me dei por conta ali, um clube, a empresa cidadã dele foi a Casa Lotérica da cidade. Aí eu comecei a pensar, pô, a Casa Lotérica sempre tem dinheiro, né, digamos assim, né? Eles não sofrem com falta de produto, uma coisa assim, eles têm uma fonte estão recebendo conta de água, luz e tal. Então é um bom lugar de repente chegar, né, na agência lotérica da cidade ali, né, e tentar ver. Outra coisa, a gente tem às vezes as casas de comércio da cidade não tem grande volume, ou não tem alguma indústria, mas a gente tem na nossa região áreas da parte da agricultura, né, várias empresas que estão se destacando aí no ramo de oliveiras, no ramo de vinhos, né, de nozes. A nossa região ela tem muito grande isso aí. A gente vê mais para a fronteira também tem, né? Então são empresas que trabalham ali com qualidade total, com selos de produtos rurais, esse tipo de coisa. Então a gente tentar levar por esse lado a conversa com os empresários, né, e agregar a marca do Rotary ao lado da marca dele, né? O que nós temos que ter assim em mente, depois a gente vai buscar para conversar com mais calma entre todos, né? De quando for fazer o contato com uma empresa cidadã, o contato é diferente do que ir lá pedir um apoio de 200, 300 reais para um jantar, para ajudar a comprar um galeto, né? Nós estamos procurando um parceiro, praticamente, um parceiro de negócio ali, a longo prazo. Então, a conversa tem que ser um pouco diferente do que aquela pedido de apoio, né? A gente tem que chegar na empresa oferecendo uma parceria, né, para eles. O Ivan levantou a mão aqui. Uma boa noite a todos, tá? O meu nome é Ivan, eu sou aqui do Rotary Clube de Arroio Grande, bem aqui na fronteira, perto de Jaguarão. Nós também temos uma certa... Nós temos uma empresa cidadã que é o Sicredi. Isso. Tá? E o clube pretende adquirir esse ano ainda 2 títulos POERs, tá? Mas nós estamos tendo bastante dificuldades até para a manutenção do próprio clube, porque nós temos uma sede própria e nós temos uma escola. E essa escola, ela tem que ter manutenção, é muito grande. E agora, durante a pandemia, nós tivemos alguns problemas em telhado, né? A gente aluga a escola para o Estado, mas o Estado, a gente acaba tendo que manter a escola. Então, na realidade, o dinheiro que recebe do aluguel se mantém praticamente a escola. Mas, assim, a gente tem uma certa dificuldade. Primeiro que tem poucas empresas, tá? Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta aqui. Agora, durante a pandemia, chegaram 2 empresas novas aí nessa área da parte do agro aí. Então, eu acredito que possa se conseguir mais alguma coisa, né? Mas, no geral, a gente tem poucas empresas aqui e as empresas que a gente contacta, elas às vezes têm a metade do valor, muitas vezes, do título, né, disponível para o marketing em si da empresa, né? Então, às vezes, a gente chega lá e aí acaba... se eu te patrocinar, se eu fizer essa parceria com vocês, eu vou ter que não fazer parceria com mais ninguém, não para uma só, né? Bom, mas isso é uma coisa que todo mundo enfrenta, a gente tem que enfrentar e vai tentar conseguir alguma coisa. Mas, assim, eu acho que o maior problema, eu acho que nós enfrentamos, eu estou no Rotary Club há 20 anos, 20 e poucos anos,
E eu vejo o maior problema que a gente enfrenta é a questão assim de conscientizar os próprios companheiros da importância de fazer doações. Nós temos companheiros dentro do clube que teriam condições de fazer a aquisição de um título Power tranquilamente por ano, né? Mas eles não têm essa consciência, sabe, que é importante a gente contribuir à fundação, né? É um município pobre. Nós temos o nosso clube aqui, se a gente fizer um levantamento, né? Nós temos aí mais de 50% dentro do clube que são profissionais assim que não têm um salário muito alto, né? Não tem, ou é aposentado, né? São salários assim relativamente baixos. Alguns que são empresários, que aí tem alguma coisa, uma renda maior, mas a grande maioria não tem uma renda maior. Então a gente tem essa dificuldade. Mas eu vejo assim, ó, sempre quando é para fazer uma doação para a fundação, o pessoal é meio relutante. Primeira coisa, às vezes não entende a importância, eu acho que isso aí tem que ser explorado mais ainda, mas acabam dizendo, não, mas vamos pegar um dinheiro e vamos investir aqui na cidade, aqui no município, né? Então, é um discurso que a gente vê dentro do clube. E a gente tenta, de uma forma ou de outra, tentar explicar para eles, mostrar que não é bem assim. Inclusive, o nosso clube já recebeu um projeto de subsídios aí globais que já pagou tudo que nós já colocamos na fundação, né? Esse projeto que a gente fez de empreendedorismo aqui na cidade foi um projeto que, inclusive, aconteceu há 7, 8 anos atrás, e hoje, agora, esse mês, está começando outra etapa do projeto. Então, ele permaneceu, ele tem como se manter, né? E é um projeto que deu certo. Então, que foi fruto da fundação. Então, se não tivesse a fundação, o projeto não teria acontecido. Então, é isso que eu queria colocar, né? Nós estamos batalhando. A gente sabe que a luta ela é difícil, né? Mas eu acho que se cada um fizer um esforço e colocar 1 ou 2 títulos, nós já vamos ter um resultado bem expressivo, né? na minha visão. Tá bem, companheiros? Sim, com certeza. Por exemplo, assim, os clubes que têm os empresários, digamos, que tenha um poder aquisitivo maior, eventualmente, né? Eles podem fazer a empresa cidadã. Então, a empresa dele vai estar contribuindo, né? E, eventualmente, alguma empresa que é maior, tem até alguma empresa de lucro real, ela abate esse valor, abate um percentual, né, de imposto. A gente sabe que não são muitos, mas, eventualmente, alguma empresa maior. Mas o nosso objetivo agora é a gente falar mais sobre o assunto, né? Nos reunimos com mais frequência, passar informação, passar experiência, né? Trocar experiência entre um e outro. De repente, a gente tem visto isso muito, e se viu isso muito nesse último ano com aquelas reuniões online, né? Que ainda acontecem. Só de ouvir a reunião com outras pessoas falando e dando exemplos, né? Abre, às vezes, nosso entendimento sobre algum assunto, né? E nos dá novas ideias. Então, é isso que a gente quer fazer no distrito, né? Falar mais sobre esse assunto, tentar ajudar ao máximo os clubes, passar o máximo de informações para vocês, né? Para auxiliar nesse sentido. Que o distrito, na verdade, não ganha nada com isso. Quem ganha são os clubes, né? Que esse valor ele vai para a fundação. Nós temos que nos lembrar que o valor as empresas colocam ali em reais, ele é automaticamente convertido em dólar, não é? Então, não tem uma perda, aquele valor retorna para o distrito, para os projetos depois, os clubes poderem apresentar. Então, é uma forma, praticamente uma poupança que o clube está fazendo ali para mais adiante, não é? Conseguir, como o Ivan falou, né? De repente, um projeto global ali que vai superar qualquer outro, qualquer investimento que tenha sido feito. Júlio. Sim. Boa noite a todos aí. Com alegria que eu recebo, né? 5GA 23-24, hein? 50% presente. Então, quero agradecer a Marita, a Seleni, a Ibrahima, o Ivan e a Fátima. E dizer que, Júlio, tu é o nosso representante distrital agora da BTRF. É uma comunicação que eu recebi do Adriano. Eu acho que vão ter dois tipo treinamento, né?
para a região 29 e a 31, foi isso que eu entendi. Então, eu acho que essa maneira em que o Adriano está pensando em criar uma falação dentro do distrito, para que nós faça com que os presidentes montem comissões da BTRF dentro dos clubes, vai ser uma maneira de nós começar a se familiarizar melhor com essa importante ferramenta de arrecadação de recursos para o cumprimento das nossas metas, de cada clube e do distrito e do RI. Então, eu acho que o caminho está sendo traçado, né, de uma maneira muito, muito bem preparada, e o Adriano é altamente preparado, eu acho que nós vamos ter o melhor desempenho. E tu, que conhece, né, está conhecendo bastante já da BTRF, é a pessoa indicada para ser o nosso representante distrital da BTRF no 4.780. Então, eu vi uns números aqui, ó, o que nós temos hoje já de arrecadação mundial, hoje nós já temos 31.710.372 dólares. Vejam o quanto o Rotary, essa fonte de arrecadar recursos, nós temos julho, agosto, setembro, e já temos 31 milhões arrecadados. Então, a nossa zona 23 tem 423 mil, e o nosso distrito já tem 11.765. Então, eu acho que aquele desafio que eu venho com a ideia de nós implantarmos dentro do distrito, de que nós, ao lançarmos o nosso plano de ação, nós já indique que cada rotariano tem a meta de 126,5, né, de meta individual, per capita. Então, o clube pode achar uma maneira de fazer a arrecadação através da BTRF, através da empresa cidadã, através do clube cidadão ou através do agro, né? Nós temos N possibilidades. Mas eu acho que esse desafio nosso, com todos os clubes, com meta traçada e o desafio lançado e a própria preparação de apoio que o distrito vai ter através da tua pessoa, Júlio, eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, eu queria fazer essa colocação aí e agradecer mais uma vez a presença da nossa turma aí do 23-24, que já começa com o pé direito, né? Com essa presença já hoje de 50% atendendo o nosso convite. Era isso aí, Júlio. É isso aí. Não, com certeza é muito importante a participação dos GAs, né? Porque a gente não conhece, vocês sabem como chegar nos clubes. Aqui em Cachoeira mesmo, cada clube é diferente. A Fátima está aqui, não me deixa mentir sozinho, né? E vocês sabem que tem mais clubes na cidade, né? Então, é preciso o contato dos GAs, é bem importante para o distrito, para o andamento do distrito. Não só com relação ao BTRF, todas as ações, né? Então, é um trabalho extremamente importante dos GAs para apoio do governador, né? E para o distrito realmente se tornar mais eficiente e eficaz, né? Com certeza, a gente precisa muito de todos os GAs. Pena que temos poucos desse ano aqui hoje. Salcedo está realmente de parabéns. Eu acho que é só a Zita, a Lu, eu acho que é. O Eduardo da Cinco. O Eduardo e a Patrícia. Também. Nós estamos em 4. Sim, eu também. Inclusive, estou agora para uma reunião da visita do governador nesse momento, por isso que não estou podendo estar com vocês completamente, mas só nós mesmo. Mas somos poucos e firmes, né, Zita? Isso! Vamos até o fim. Mas estamos à disposição, viu, governador indicado Salcedo? Um abraço a todos. Abraço. Mas então é isso, gente. Nesse primeiro momento seria esse toque, né? Nós vamos procurar e focar essas reuniões com os GAs, como eu comentei, né? Claro, se mais alguém quiser participar, sempre é possível, até para passar mais informações. Mas
nós vamos procurar agendar essas reuniões, pelo menos umas 2 reuniões por mês, nessa largada agora, até porque no mês que vem tem um evento em Porto Alegre, que foi uma dessas reuniões regionais, que o Salcedo falou, né? E a gente tem que dar um feedback lá para o governador, né, para o presidente da BTRF, Adriano, e de como que o distrito está se portando, digamos assim, né? Como é que ele está conseguindo andar, né, nesse sentido. Então, dentro dos próximos dias aí, a gente vai combinar com os governadores e vocês vão receber, então, um aviso aí de uma outra reunião, nesse estilo assim, né? 7 horas às 8 horas, a gente encerra, bem objetivo, né? Mas o importante é vocês já irem, de repente, passando para o governador, né? Algumas dificuldades que vocês têm, que vocês gostariam de ter de informação, ou eu não sei nada, preciso saber do zero, sabe? É importante também vocês irem passando para o governador isso, e irem sentindo dos clubes, né? Como é que eles estão nesse sentido. Eu vou passar para os governadores, para o Salcedo, para o Nelson, um material que veio da BTRF, para vocês darem uma olhada e aí avaliarem, usarem esse material para avaliarem os clubes, certo? Aí vocês dão uma olhada, que é um plano, mais ou menos, de ação, de como trabalhar nesse sentido com a BTRF. Vou passar para eles e eles repassam para vocês. Isso, Okay? eu repassei um pouco também. Eu recebi o ano passado, repassei para todo o distrito, e o Nelson pegou também esse material lá em São Paulo, no Instituto, também deram para ele esse material, que é muito interessante para aprender ali, para ver como a abordagem que deve ser feita. E eles têm que receber, os presidentes têm que receber esse material para poder ajudar. Esse que eu vou passar é uma coisa mais específica, não é como abordar a empresa cidadã, é só o processo que a BTF está montando para os governadores, os assistentes e depois para os presidentes monitorarem o andamento dentro dos clubes, né? Não é como fazer especificamente, mas é mais formas de monitorar o andamento disso, e aí reportam para o governador, né? Reportam para a gente aqui e a gente reporta isso para a BTRF para eles terem uma ideia melhor de como está andando o distrito, né? Porque eles têm os números das contribuições que estão feitas, né? Mas assim como que essas contribuições estão andando, por que atrasa, por que não atrasa, né? Então isso é quais dificuldades os clubes estão tendo, que aí eles podem ir passando mais informações ou apoiando de outras formas, né? Então esse feedback que a gente recebe de vocês e passamos para eles. Chegou a Andréia também, da área 7, a nossa GA da área 7. Bem-vindo, Andréia. Aí, bem-vindo. Então é isso, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Simplesmente? Alguma dúvida? Temos uns 19 minutos ainda. Boa noite, companheiros. Meu Boa querido noite. Júlio. Oi, Nossos Fátima. clubes aqui são bastante, eles são 5, né? E são bem diferentes. Mas eu acho que isso é uma questão de amadurecimento, né, Júlio? A gente vai se aproximando, tem que achar o caminho, e eu acho que dá certo. Você foi GA, conseguiu já bastante, já mudou bastante coisa. São características, né? Um clube tem 83 anos, o outro tem 10. Não tem como ser igual. Os olhares são totalmente diferentes. E eu não entendi, tu falou de um encontro em Porto Alegre, uma coisa. Como eu cheguei da Feira do Livro, minha cabeça está meio girando ainda, não peguei direito. O que é que tu falou? Não, a BTRF está fazendo reuniões por região com os representantes distritais e os governadores, né? Não é para todo mundo. É uma reunião de trabalho mesmo, assim, bem focada, né? Para levantar problemas, discutir e tal. Essa é uma reunião que vai ter em Porto Alegre o mês que vem. Que o Adriano vem para dar, que ele está dando em todas as zonas. Ele está vindo fazer treinamento. Isso que eu não tinha entendido. Como é isso? Vai ser online? É muito bom. Não chega a ser bem um treinamento. É mais para conhecer o distrito, o que está acontecendo, como é que, né? Como eu falei agora há pouco, ter um feedback de qual é a dificuldade que o distrito está tendo para isso. Então, por isso que a gente precisa tentar fazer pelo menos mais uma reunião com todos, e aí a gente conversar, trocar um pouco mais de informação, né?
E então a gente vai marcar esse dia, a gente na viradinha do mês aí, e você já procurem botar no papel ali dúvidas que tenham, até como é que funciona, se todos conhecem bem como é que funciona o programa, né? O que recebe, qual é a contrapartida, tudo mais, né? Que às vezes às vezes a gente acha que conhece bem o programa e não conhece o suficiente. A gente já está em Verdade. meio de gestão, né? Como que está neste meio de gestão a captação agora do 22, 23? Nós estamos com 20 empresas cidadãs, algumas começando agora, 2 meses atrás, né? Sim. Como a do Ivan lá, o Sicredi começou, acho que mês passado, né? A minha Mês começou em passado. julho. Então a gente tem empresas novas ali. E tem outras que não renovaram, tem algumas que a gente vê que estão com alguns atrasos. Isso, inclusive, é uma informação que a gente recebe, a gente não estava repassando, porque no fim não tinha assim um foco, né? Mas a gente vai, junto com esse material que veio para vocês lerem e trabalharem ele para avaliarem os presidentes e ajudarem os presidentes, eu vou mandar também, vou começar a passar para vocês também essa planilha de Excel que vem, onde está o nome de todos os clubes clubes e empresas que já tiveram nos últimos 2 anos, os que estão ativos, os que não estão ativos, que aparece ali se está devendo alguma coisa, que às vezes faz o contrato, como foi falado, faz o contrato, paga 1 ou 2 vezes e a gente fica o ano todo mostrando o banner da empresa e ela nunca mais pagou nada, né? Então, a gente está recebendo essas planilhas agora com uma frequência mais perto, assim. Veio agora os números de agosto, finalzinho de agosto que a gente recebeu. Melhor, setembro. Setembro, né? Nós recebemos setembro. hoje. A gente sempre recebe Então, daquelas lá do 2021, agora tem só 20 ativas? nós chegamos a 48, 50 quase. Daquelas 50, que era 50, É que aí 53. ficaram sem pagar, ficaram inativos. Agora, ativas só tem 20. 20. Isso. Eu vou passar essa relação também para vocês, que aí vocês podem ver, o fulano foi empresa cidadã 1 ano atrás, vamos tentar chegar nele de novo. Ou até para ajudar, né? Os clubes que tinham não tentaram resgatar? Hã? Os clubes que tinham contactado essas empresas não tentaram resgatar? Acho que ainda não. É o que a gente... Aí depende de cada clube, É né? um objetivo da gente tentar isso. Mas também. é muito, né? A queda é muito, né? 50%. Mas quem que tem que procurar para se está em dia, em Doris, ou Júlio? Quem é a pessoa? O próprio clube. O próprio clube que eu fiz conseguiu. Isso. Eu fiz isso com os meus, mas não sei como fica aí as pessoas não procuram entrar em contato. Mas aquele que preenche ali, ele recebe o e-mail de pagamento, né? Que a empresa pagou o recibo. Eu recebo mensal. Então, ali, eu acho que o controle é só esse, ou tem outro controle? Não, é só isso. Essa relação que tem. Né? Por isso que é importante, isso é uma coisa para a gente conversar mais depois, né? Claro, eu estou relatando aqui aquilo que eu passei, que a gente, lá nesse ano mesmo, no Andor Moacir, lá naquele dezembro, naquele janeiro, nós conseguimos as empresas cidadãs, que até foi ótimo para nós lá, e conseguimos renovar com eles, porque a gente tem mantido uma frequência, cada ação que a gente faz, a gente procura dizer para eles o que a gente está fazendo. A gente sabe que não estamos usando dinheiro para deles, isso para nada, mas a gente está mostrando o que a gente está fazendo. Né? Todas as ações, cada coisa que a gente compartilha no site do clube, lá no Uniclube, eu repasso o link para todas as empresas cidadãs, então estão sempre por dentro do que a gente está fazendo, e isso vai aproximando eles. Nós chamamos eles para se apresentarem no clube, para conhecerem o pessoal do clube. Né? Há poucos dias entregamos os certificados deles, que completaram os $1.000, né? Todos renovaram. Então, isso vai aproximando eles, né? Então, fica mais fácil deles renovarem. Às vezes, a gente consegue uma empresa, às vezes, uma empresa do companheiro, que a gente cutuca, pressiona ele, eu vou fazer, e ele faz, ele fica ali, mas acaba não renovando, né? Então, a gente precisa de empresas que não estejam ali para a gente cumprir tabela, como se diz, né? A gente precisa de empresas que queiram ser parceiras do clube, né? E eles têm esse retorno também. O retorno deles não pode ser só o seu,
A gente tem que falar o nome deles cada vez que a gente vai na rádio para chamar alguém para vender ingresso do Galeto. E nós temos o apoio sempre da empresa fulana e tal. O dinheiro deles não está vindo para o Galeto de forma alguma, a gente sabe disso, mas a gente tem a obrigação de divulgar isso. Fazer a foto com o banner deles pendurado Veio lá o certificado para a empresa e o PIN. Como é que funciona? Não, quando a empresa faz o primeiro pagamento, recebe o selo. Tem o selo, Sim, começa isso a sim. usar. Não, E o mas depois certificado que é quando fechou os completa dois $1.000. meses, O certificado, ele recebe o certificado de empresa cidadã quando completa $1.000. sim. E depois ele pode indicar alguém para receber um título com Rex. Aí é outra coisa. Não tem Se obrigação eles também. Ele quiserem, pode se indicar a alguém. pessoa quer, A empresa, solicita. a empresa pode requerer. Sim, Para uma pessoa, né? O título com Sim. Rex é para uma pessoa, não é para a Sim. empresa. Ele pode indicar para ele, para o dono da empresa, ou para um cliente especial que ele funcionário, tem, ou para um cliente. funcionário que ele quer agraciar, que o cara é o melhor que ele tem. Aí ele pode indicar para quem ele quiser. Ou quer indicar para o presidente do clube do Rotary, ele indica para quem ele quiser. Né? Mas depois de completar $1.000. Né? Isso é uma coisa que até quando a parcela era R$330, fechava os 12 meses, não fechava $1.000. Né? E agora não fecha. Na verdade, a empresa teria que completar aquela diferença, como consta no termo de contrato. Né? Mas muitos ficavam né? e não completaram isso. No caso das nossas mesmas duas empresas cidadãs, elas completaram os $1.000 e pediram o título para as duas, para uma ex-presidente e para a atual presidente. Isso aí. É. Mas fica a critério da empresa, né? Sim, isso mesmo. Mais alguma pergunta nesse momento? Não? Silêncio de rádio? Então, de minha parte, eu agradeço a presença, né? E vamos passando informações para vocês. Isso. Agradecemos todos que estavam aqui. E na próxima vamos querer mais gente, né, Júlio? Queremos mais gente. Isso. Queremos todos aqui. Tá? Até amanhã eu estou passando essas informações para os governadores e eles repassam para vocês. Eu comentei aqui, tá? E eu queria também dizer para vocês que o governador Nelson não está porque está em visita oficial hoje. Então, ele pediu para o Salcedo representá-lo. Eu vou repassar também um link antigo, um link já deve ter uns de um vídeo do YouTube, deve ter uns 2 ou 3 anos, do governador Mauro, que era o presidente na época, onde ele fala de toda a forma, uma forma mais resumida, mas ele apresenta toda a forma de abordagem que eles usaram lá no distrito, né? Para as empresas cidadãs. Então, é bem legal de assistir. Ele é compridinho, mas é bem educativo. É bom de levar no clube, até porque ele fala muito bem, o Mauro, ele tem muito entusiasmo, ele motiva muitas pessoas. Seria interessante levar para os clubes. É isso aí. E aí a gente está às ordens, né, para auxiliar você no que for preciso, dúvidas e tudo mais, até para se tiver que fazer uma reunião online com alguma empresa para poder passar mais informações, ou coisa assim, estamos à disposição também, certo? Obrigado. Isso aí. E se precisarem de nós, já sabem que podem contar. Estamos aqui para isso, para ajudar. Isso aí. Obrigado. Tá bom. Obrigada, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Oi, Andréia. Obrigada. Júlio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, boa noite. Júlio, o povo queria saber de mesa. Hoje ainda tem? Olha, eu vou ter que começar a botar umas mesas na rua, na volta lá. Então vai ter que tirar aquele teu cartaz lá na frente da feira.